Gente, conforme vocês forem entrando, desliguem o microfone, tá bom? Então, a primeira fonte escrita, né, do direito administrativo é a lei. Lei em sentido amplo. Isso quer dizer o quê? Que toda e qualquer lei que verse sobre o direito administrativo, que tenha interesse do direito administrativo, que tenha reflexo no direito administrativo, é fonte. Fonte em sentido amplo envolve a Constituição? Envolve a Constituição. E como eu muito bem brinquei com vocês na semana passada, o direito administrativo é um ramo autônomo, né? Só que, meus queridos, é como se não fosse. Tamanha é a dependência do direito administrativo ao direito constitucional. Eu tenho certeza, né? Todo mundo sabe disso, que todos os ramos do direito têm grande dependência do direito constitucional, mas o direito administrativo, juntamente com o direito tributário também, da mesma forma, tem uma dependência ainda maior, né? Vocês vão ver que muito do que nós vamos discutir durante esse semestre, nós estaremos fazendo referência ao texto da Constituição Federal, tá? Bom, então a lei em sentido amplo é fonte do direito administrativo. A Constituição também. E aí sempre vem uma perguntinha que é um pega. Vem a perguntinha assim: o direito administrativo é ramo do direito público, mas será que nós podemos indicar como fonte do direito administrativo uma lei, uma norma privada do direito privado? Né? E a resposta é positiva, tá? Como eu disse para vocês, é lei em sentido amplo, toda e qualquer norma que venha trazer referência e interesse ao direito administrativo. É fonte. Não precisa ser só do direito público. Nós teremos também embasamento, fonte do direito administrativo sendo encontrada no direito privado. Exemplo, talvez o principal exemplo. O único texto normativo em todo o ordenamento jurídico tenta trazer uma definição. Para os bens públicos é o artigo 98 do Código Civil. Então, se vocês pegarem o artigo 98 do Código Civil, vocês vão perceber que nele aparece um conceito de bem público, em que pese hoje, né, tanto a doutrina como a jurisprudência, de forma majoritária, entenda que essa definição de bem público prevista no artigo 98 não atende mais às necessidades do Estado e da coletividade, né? O conceito que está lá no artigo 98 é um conceito que já ficou ultrapassado. Ainda assim, né, é o único texto legal no Brasil que tenta trazer uma definição para bens públicos. Aí eu fico com a pergunta, né? Será que bem público é matéria do direito civil ou do direito público, do direito administrativo? É óbvio que é do direito administrativo. É aqui no direito administrativo, 2, no semestre que vem, que nós vamos estudar os bens públicos. É matéria nossa do direito administrativo. Mas a definição, uma tentativa de definição, está lá no direito civil. Então, perceba, a lei em sentido amplo, não interessa se seja do direito público ou privado, interessa se ela realmente serve ao direito administrativo ou não. Segunda fonte, a doutrina, não tenha dúvida quanto a isso, né? Até falamos sobre isso semana passada, a doutrina não é aquele cara que faz uma apostila ou um resumo, doutrina é aquele cara que dedica parte da sua vida para escrever sobre um determinado ramo do direito, né? Jurisprudência, da mesma forma, em que pese parte da doutrina entenda que a jurisprudência não é fonte, e aí, meus queridos, eu fico com a doutrina que entende, e é óbvio que a jurisprudência é fonte do direito administrativo, principalmente vivendo em um país como o nosso, onde prevalece, né, infelizmente, o ativismo judicial. Né? Se prevalece o ativismo judicial, é um sistema jurídico aberto, onde a todo momento os tribunais usam desse ativismo judicial, como não admitir que a jurisprudência é fonte não só do direito administrativo, mas de qualquer outro ramo do direito. Os princípios gerais do direito também são fontes, né, do direito administrativo. Lembrando que os princípios gerais são aqueles princípios basilares, são normas mestras que não precisam e não estão positivados em nenhuma lei, nem muito menos na Constituição Federal.
E a última fonte, que realmente traz uma divergência maior na doutrina, né, é o costume. Se vocês pegarem, inclusive, o livro do professor Jorge Gasparini, ele vai falar sobre isso. Né? Costume. Será que o costume pode ser considerado fonte do direito administrativo? Duas correntes surgem aí. Aqueles que entendem que o costume é, sim, fonte do direito administrativo e aqueles que entendem que não. Para os que entendem que não, o fundamento é um princípio que nós vamos estudar ainda hoje. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade está lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Se você pegar o caput do artigo 37 da Constituição Federal, tem lá um conjunto de princípios, que nós vamos falar deles hoje ainda, e o primeiro é a legalidade. E aí vocês poderiam perguntar assim, mas por que a legalidade? Professor? Oi. Pode falar, Daiane. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. O senhor tá Agora falhou sua voz. Acho que eu não estou ouvindo. Pode falar. Pode falar, Daiane. O senhor está revisando o que foi falado ou está me ouvindo? Estou recapitulando um pouco do que nós falamos na semana passada. Tá. O senhor está revisando a aula passada? Parte, sim. Uma parte é revisão, sim. Tá. É porque o senhor falou que na aula passada a gente foi até o princípio de publicidade. Ah, é mesmo. É mesmo. Foi até o da eficiência. É mesmo. Essa turma aqui, a gente começou antes. Tá falhando, não? Você tem razão, Daiane. Você tem razão. Essa turma aqui, a gente começou uma semana antes. Tá certinho. Mas vamos lá. Obrigado. Tá? Vamos dar continuidade. E aí, né? Muito bem lembrado pela Daiane, nós já tínhamos falado sobre isso, né? Essa turma está um pouquinho à frente das demais. Então, na semana passada, a gente parou aí nas legalidades, nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, né? Professor. Oi. Se eu te fazer uma pergunta, aproveitar essa parte de jurisprudência. Fala aí. Eu estava fazendo uma revisão e eu estou com uma dúvida. Qual que é a diferença da jurisprudência para jurisprudência vinculante e súmula vinculante? E se a súmula vinculante, ela só parte do STF, o entendimento? Eu fiquei na dúvida. Súmula vinculante só no âmbito do STF. Certo. A jurisprudência vinculante, assim, o que eu entendo por jurisprudência vinculante, foi criada aí a partir do Código de Processo Civil 2015, tendo em vista que no Código de Processo Civil de 2015 foi criado o modelo aí de precedentes, né? E acaba que o juiz dá uma sentença sem fundamento quando ele contraria precedentes da corte, certo? A súmula vinculante, a súmula mesmo, são aquelas editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom, Igor? Tá bom. É porque eu tinha visto uma aula, eu fiquei na dúvida. Obrigado. Você tinha visto o quê? Eu tinha visto uma aula de um professor de Direito Administrativo para revisar a matéria. Aí ele não falou que súmula vinculante vem de qualquer tribunal, não, né? Não, ele Se ele falou, não assiste mais a aula dele, não. Tá bom. Não, ele tinha falado que vinha do STF, mas eu fiquei na dúvida se era somente do STF, entendeu? É somente do STF. Somente do Obrigado. STF. Bom, então vamos lá. Então, na semana passada a gente falou do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o último princípio, justamente aquele que foi incluído aí, né? Pela Constituição Federal, na Constituição Federal, a partir da emenda constitucional número 19. É com a emenda constitucional 19 que se inclui no texto constitucional o princípio de eficiência. Eu tive a felicidade de estudar, né, com um assessor do Senado, quando eu fiz o mestrado, lá no CEUB, em Brasília, e esse cara, ele era um dos responsáveis, né? A atividade dele era justamente de análise
do texto para um determinado senador, e ele teve a oportunidade de nos contar historicamente, de fato, como ocorreu a inclusão desse princípio de eficiência no texto constitucional. Ele até brincava que foi quase que um acidente a inclusão da eficiência no texto constitucional. Mas o momento histórico explica isso, né? A eficiência, ela é colocada no texto constitucional pela emenda 19, bem no meio do governo Fernando Henrique Cardoso, na chamada segunda micro-reforma administrativista, que nós discutimos em parte no semestre passado. E é justamente naquela mudança, semestre passado não, lá no direito constitucional, quando a gente trabalhou o direito constitucional. Essa micro-reforma da emenda 19, ela vem mudar o modelo burocrático de gestão administrativa para o atual, né, que nós estamos buscando implementar ele ainda até hoje, que é o modelo gerencial. O modelo gerencial, meus queridos, de gestão administrativa, é o modelo que foi implementado pelas duas micro-reformas na década de 90, na segunda metade da década de 90, onde o governo Fernando Henrique Cardoso cria ferramentas no texto constitucional e infraconstitucionalmente de avaliação e de gestão pública que foram copiadas da iniciativa privada. É por isso que começa a ser falado, a partir da década de 90, em eficiência, em meritocracia. Tá? Então, paramos aí, né, no princípio da eficiência. Seguindo, né? Tem um princípio também que está lá no material. Vocês pegaram o material? Todo mundo conseguiu baixar no AVO o material? Se vocês baixaram no AVO o material, vamos seguir lá o item 9.1. Tá? Então, lá no item 9.1 tem conjunto de princípios. E na sequência, logo depois do princípio da eficiência, tem lá o princípio da participação. Né? Para alguns, o princípio da participação é justamente a ideia de democracia na administração pública. A administração democrática. A ideia de administração democrática está inclusa, né, no princípio da participação. O que é isso? É, através de ferramentas práticas, permitir que você, cidadão, possa participar diretamente da gestão pública. Isso fica muito claro, né, nos conselhos, né? No âmbito municipal, estadual, federal, nós temos os conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho da Cidade, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Segurança Pública. Os conselhos são órgãos que têm aí a participação não só de agentes públicos, mas também de vários representantes de setores da sociedade. Por exemplo, né, no Conselho de Segurança Pública do Estado de Goiás, tem lá professores, tem lá representante do PROCON, representante de determinadas categorias, representante da CIA, da indústria, do comércio. São pessoas que não são agentes públicos, não são servidores, não integram diretamente a segurança pública, ocupando um cargo, mas estão lá auxiliando esse conselho na construção de uma ideia, né, de administração democrática. Então, o princípio da participação é permitir, através dessas ferramentas, que você, enquanto cidadão, possa participar da gestão pública. E o grande exemplo, sem dúvida nenhuma, são os conselhos. Tá? Você certamente já ouviu falar de algum desses conselhos. Pauline. Essas pessoas que fazem parte dos conselhos, elas recebem? Não, não recebem. Para integrar o conselho, não. Tá? Seria bom que recebesse. Eu integro o Conselho de Segurança Pública já há 6 anos. Nunca ganhei um centavo. Só gasto dinheiro tendo que ir lá. Mas não ganha, não. Tá? Ai, ai. Então, princípio da participação. Outro princípio, seguindo aí essa lista, princípio da duração razoável. Perceba que nessa lista do item 9.1,
começa a aparecer um conjunto de princípios que não é novidade para vocês. Esses princípios vocês já viram. Viram onde? Lá na teoria geral do processo, no direito processual civil, no direito processual penal. Né? Um conjunto de princípios que não é novidade. Vocês já assistiram, vocês já viram isso. Né? Bom, por quê? Porque quando a gente fala em processo, meus queridos, processo é ferramenta do Estado, ferramenta estatal, para aplicação, para exercício de qualquer dos seus poderes. Quando a gente fala para o aluno do direito sobre processo, é um processo. Né? A gente só lembra do processo civil, do processo penal, mas não é só isso. Processo em sentido amplo envolve o processo judicial, que está muito mais próximo, né, da gente no dia a dia, mas envolve também o processo legislativo, a criação de leis, envolve também o processo administrativo. E é por isso que nós estamos estudando aí, revisando esse conjunto de princípios que vocês viram lá no TGP. E o primeiro deles, duração razoável. Duração razoável do quê? Do processo. O processo administrativo, em que pese em grande parte, em sua grande maioria, ele é mais célere do que o processo judicial, também se exige do processo administrativo celeridade, duração razoável. Certo? Outro princípio está aí na lista, devido processo formal e material. Devido processo formal e material. O processo administrativo também tem que seguir um devido processo, formalmente e materialmente. O que é o devido processo formal? Formalismo. Formalismo procedimental, meus queridos. Eu estou dentro do processo civil, por exemplo, eu estou dentro de um processo de execução. Vamos pegar o processo de execução como exemplo. Não tem ali um conjunto de atos ordenados que eu tenho que seguir um a um? Ou eu posso pular os atos? Não tem que seguir uma sequência de atos? Eu só posso pular um ato se o juiz permitir com base na lei. Mas se não tiver previsão legal, eu posso pular um ato? Não posso. Isso é formalismo procedimental. Isso é o devido processo formal. Devido processo formal. É seguir a previsão procedimental prevista em lei. E formalmente, ou imaterialmente, o que é devido processo formal? O que se busca? Busca justiça. Aplicação do que é justo. Não é aplicação da lei, viu? Não é aplicação da lei. Nem sempre a lei é justa. Devido processo material, busca aplicação do que é justo, do que é justiça, efetivamente. Bom, ampla defesa e contraditório também nós vamos ter que encontrar, né, no direito administrativo. No processo administrativo também deve ser dado a ampla defesa e contraditório. É muito comum aqui no escritório nós nos depararmos com ações de servidores públicos exclusivamente para discutir a ausência do contraditório da ampla defesa. O servidor público foi processado administrativamente, tem um processo administrativo disciplinar, e não foi dado o direito de resposta ao servidor público. Olha o tamanho do vício. Olha o tamanho do vício do processo. Né? Então, ampla defesa e contraditório. Tem um caso emblemático, que geralmente eu cito ele nas aulas, um aluno de delegado. Ele era aluno delegado da Polícia Federal, delegado federal. Ele, no terceiro mês do curso de formação, ele foi desligado de forma abrupta do curso de formação. Simplesmente foi desligado. Nesse caso, como ele foi desligado de forma abrupta, não teve um processo contra ele, não teve contraditório em ampla defesa, teve um documento de exoneração dele do curso de formação, por suposta prática, né, de infrações. Bom, e aí? E aí que esse cara, né, bobo ele não era, tanto é que passou para o concurso de delegado federal, né, procurou um advogado e propôs um mandato de segurança. E qual foi a alegação única do mandato de segurança? Afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Os princípios, né, são dois.
Princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Imaginem, né? A Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal esqueceu que no processo administrativo deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa. Olha o absurdo, né? E isso é muito comum. Como eu disse para vocês, é muito comum a gente encontrar nos processos administrativos, né? Processos que são tocados à margem da lei, à margem dos princípios gerais, né? Como eu estou citando aqui para vocês um caso real. Outro princípio, autotutela. Autotutela administrativa. Autotutela administrativa. O que é a autotutela administrativa? A autotutela é o poder, dever da administração pública de estar de forma contínua, permanente, revisando os seus atos. Então, de forma contínua, permanente, o Estado, a administração pública deve revisar os seus atos. Bom, revisar os atos. Verificando se estão dentro da legalidade e se continuam convenientes e oportunos. Se o ato foi confeccionado dentro da legalidade, ele tem que ser mantido. Se o ato continua sendo conveniente e oportuno, ele tem que ser mantido. Daqui a alguns dias a gente vai estudar sobre os atos administrativos e tem lá a forma de desfazer o ato administrativo, desfazimento do ato administrativo. Quais são as 3 formas principais? A revogação, a nulidade e a cassação. Nulidade. Nulidade, ela pode ser absoluta ou relativa, conforme a gente vai discutir daqui para frente. E a revogação. Nulidade. Quando? Quando o ato foi confeccionado fora do ordenamento jurídico. Não seguiu a previsão legal. Então, o ato tem que ser declarado nulo. E quando o ato já não mais atender aos critérios de conveniência e oportunidade, o ato tem que ser revogado. Anotem aí. Súmula 473 do STF, que se tornou súmula vinculante. O Igor estava perguntando aí sobre súmula vinculante, né? Salvo melhor juízo, a 41. Depois vocês conferem aí, que eu não estou com ela aberta aqui não. Tá? Súmula 473 do STF. Alexandre, você está com o Badmeco aí, Alexandre? Certinho. Tá com ele? Pega aí a súmula 473 para nós, por favor. Lê para nós e aí você já vai ver aí nela, no texto abaixo, qual súmula vinculante ela se tornou, para facilitar a minha vida um pouco. Alexandre, abre o microfone. Qual que é a súmula? 473, lê para nós. Do STF. — 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Beleza. Aí fala qual que é a súmula vinculante que ela se tornou? Não? Tá? No seu VEDMEC fala qual a súmula vinculante que ela se tornou? Não. Não, depois eu vou descobrir, então, eu passo para vocês. Bom, com certeza, né? O Igor está perguntando aqui assim, professor, então o processo administrativo da administração pública seria uma exceção ao sistema de jurisdição única? Não, Igor. Não. O nosso sistema é de jurisdição única. As exceções são 2, que eu passei para vocês na semana passada. Justiça desportiva e habeas data. Isso não quer dizer que a administração pública não possa conduzir os seus processos. Jurisdição única no Brasil, dentro do modelo inglês, significa dizer que as decisões tomadas na via administrativa, não são definitivas e imutáveis. E mais, significa dizer que você, enquanto interessado, que tem uma lide contra a administração pública,
Você não precisa enfrentar o processo administrativo primeiro. Você pode ir direto para o Poder Judiciário. Tá? Então, não é uma exceção. Nós temos, sim, processo administrativo, mas isso não quer dizer que nós estaríamos com exceção ao modelo de jurisdição única, que é o que nós seguimos. Modelo inglês. Tá bom? Seguindo, então, a autotutela, princípio da motivação, né? Aqui é importante fazer um parênteses, e aqueles que estiverem anotando aí fiquem atentos, né? A motivação tem duas palavrinhas aí que acompanham o princípio da motivação, tá? Quais são as palavrinhas? Motivo e móvel. Motivo e móvel, tá? E é muito comum em prova de concurso, em prova de OAB, fazerem questões para pegar a gente trocando o conceito de motivação, motivo e móvel. Mas agora nós vamos aprender, né? Motivação, motivo e móvel. O que é? Motivo é um elemento do ato administrativo. O que é motivo? É um acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Motivo é um acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Então, motivo é um elemento do ato administrativo. Motivação, o que é isso? Princípio da motivação. Esse ato, ele tem que ser devidamente motivado. O que é isso, professor? É a justificativa para a prática do ato. O agente público, o servidor público, está praticando um ato, mas ele tem que apresentar uma justificativa, o porquê ele está praticando aquele ato. Então, percebam a diferença de motivo e motivação. Motivo, acontecimento fático ou jurídico. Motivação é a justificativa para a prática do ato. Presta atenção aqui, gente. Prestem atenção aqui um pouquinho. Se você já teve contato com um parecer, ou melhor, com uma portaria, né? Todo órgão público, você chega lá no mural, tem uma portaria. Vocês que estão estagiando aí no serviço público, estão estagiando no fórum, já viu uma portaria. Tem lá assim na portaria número tal, da autoridade fulana de tal, data, né? Número da portaria, e vem assim, ó. Considerando, vem os considerandos. Considerando isso, considerando aquilo, considerando aquele outro, resolve. A motivação nada mais é do que esses considerandos. É a justificativa para a prática do ato. Olha, considerando que aconteceu isso, considerando que aconteceu aquilo, eu vou praticar o ato. Estou justificando por que eu vou praticar o ato. Tá? Então, a motivação nada mais é do que os considerandos. Tá? Nada mais é do que a justificativa apresentada pelo agente público para se praticar o ato. Enquanto o motivo é o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Agora eu vou dar um exemplo. Tá? E vem também o móvel. O que é o móvel? O móvel nada mais é do que a intenção, a partícula subjetiva, a intenção do agente. Que vocês já viram isso lá no direito penal. Só que lá no direito penal é o móvel, a intenção do agente criminoso. Aqui não. Aqui é uma intenção lícita, né, do agente público que está praticando o ato. Mas é móvel, intenção, partícula subjetiva. Tá certo? Só que lá no direito penal vocês não falam móvel. Lá tem um termo em latim. Qual que é o termo em latim que vocês usam lá no direito penal? Intenção do criminoso. Winnie. Isso. Hã? Dolo. Dolo. É o animus, né? É o animus, é o dolo, é o animus. Então aqui também nós temos um móvel, a intenção do agente público. Só que aqui não está relacionada a crime, ou pelo menos não deveria, ou pelo menos não deveria estar relacionada a crime. Tá bom? Então, motivo, motivação, móvel. Vamos a um exemplo para vocês não esquecerem isso nunca, tá, Alexandre? Exemplo. Época de chuva. Vem a chuva, enchente, carrega a ponte. A ponte caiu. O Estado tem que reconstruir a ponte, Alexandre?
Sim ou não? Sim. Então, ó, a ponte caiu. É uma justificativa ou um acontecimento fático ou jurídico? A ponte ter caído é um acontecimento fático ou é uma justificativa? O que você acha, Alexandre? Difícil? O que você acha, Winnie? Eu acho que é um acontecimento. Acontecimento fático. Se é um acontecimento fático, é motivo ou motivação? Motivo. Motivo. Exatamente. Bom, e aí veio o Estado e falou assim, nós temos que reconstruir aquela ponte. Por que nós temos que reconstruir aquela ponte? Direito de ir e vir, transporte de crianças que vai para a creche, transporte da produção agrícola que passa por lá. Estou dando o quê? Justificativas para a prática do meu ato, enquanto servidor público. Qual? Enquanto agente público. Qual? A reconstrução da ponte. Tá? Vamos escutá-la mais um pouquinho. Não vai deixar agora. Vamos lá. Então, tá aí a diferença. A ponte caiu. Motivo, acontecimento fático ou jurídico. A justificativa para a reconstrução da ponte, motivação. Tá bom? Beleza? Move a intenção do agente. O princípio da segurança jurídica, gente, é óbvio que a gente já estudou isso em outros ramos. A segurança jurídica também deve ser lembrada aqui enquanto princípio geral da administração pública. Né? Segurança jurídica está amarrada, né, lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Qual que é o tripé da segurança jurídica? Negócio jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Negócio jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Essas três, né, são o tripé da segurança jurídica. Então, a administração pública, na sua atuação, deve respeitar o negócio jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Certo? Vamos lá. Princípio da continuidade ou princípio da obrigatoriedade. Esse princípio significa dizer o quê? Que o serviço público não pode parar. O serviço público não pode parar. Princípio da continuidade. Tá? Quando a gente fala de princípio da continuidade, gente, vai cair o link. Nós voltamos no mesmo link, tá? Vai cair o link. A gente volta com o mesmo link para terminar a aula.